Onde nasceu o sacerdócio? Levítico 21, do versículo 1 ao 21. Leis para os sacerdotes. Após tirar o povo do Egito, Yahweh ordenou ao profeta Merúshua que formulasse o sacerdócio. Levítico 21, do 1 ao 21. E assim se fez. Veja bem que foi adicionado no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o consagrou. Motivo pelo qual eu não aceito esse texto, porque ele traz as características de paganismo, de espiritismo, tá? As características desse Melquisedeque não tem nada a ver com as origens criadas por Yahweh. Yahweh não faz as coisas dessa forma. Você vê que aqui no livro de Levítico, ele monta um sacerdócio, mas consagrando por um profeta. Tá? Esse profeta é Merúshua. E ele ordena ao profeta que faça a montagem do sacerdócio. Ele poderia ter dito para Arão: Arão, você é o sumo sacerdote. Seus filhos são sacerdotes. Vamos botar mais agora 10 sacerdotes. Mas ele não fez assim. Ele não é desorganizado. E você vê a desorganização nesse Melquisedeque. Quando a gente vai olhar, o relato chega a dizer que ele era um tipo de filho de Noa, né? Chamado Sem. Aí não bate, não tem nada a ver. Isso é uma enxertação muito mal feita, até porque não havia necessidade de sacerdócio na época, tá? Não era tempo ainda do sacerdócio. A outra questão também é as dízimas. As dízimas, elas foram estipuladas e o objetivo dela, a condução dela, era através dos sacerdotes. Então, naquele tempo, não tinha uma coordenação sacerdotal. Por que devolver dízima? Porque Abraão faria tal coisa? É totalmente equivocado. Não tem como aceitar com tanta, digamos assim, coisas erradas que eles jogaram dentro da Bíblia, João Ferreira de Almeida. O sacerdócio foi feito no tempo certo. O sacerdócio tem o seu objetivo e nós vamos comentar aqui o motivo do sacerdócio. Tá? Vamos ver o que nos fala aqui Levítico, capítulo 21, do verso 1 em diante. Diz: depois disse Yahweh a Merúshua: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. O versículo 2 ele diz: salvo por o seu parente mais chegado, por sua mãe, ou por seu pai, por seu filho, ou por sua filha, ou por sua irmã. O 3, ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, porque ela também pode se contaminar. O 4, o sacerdote, sendo homem principal entre o seu povo, não se profanará, assim contaminando-se. 5, não farão os sacerdotes calva na cabeça, não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. 6, puros serão para seu Yahweh, e não profanarão o nome, ou seja, o Shuã de seu Yahweh, porque oferecem as ofertas queimadas a Yahweh, que são o pão do seu Yahweh, portanto serão puros. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é puro para Yahweh. 8, portanto, purificarás, porquanto oferece o pão do seu Yahweh, pois é consagrado. Te será, pois, a Yahweh, que vos purifica. Yahweh disse: eu sou Yahweh, né? Agora veja como é dolorido esse verso 9 aqui. Se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai. No fogo será queimada. Veja bem, olha aqui para você ver a seriedade disso aqui. E o verso 10 diz: aquele em que o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura.
e não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe, se contaminará. Não sairá do lugar, ou seja, do habitat, nem profanará o habitat do seu ialro, pois a coroa do óleo da unção do seu ialro está sobre ele. Eu sou ialro. Verso 3 ele diz, ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostitutas, dessas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou Ialro, que os purifico. Disse mais Ialro a Merúshua, fala a Arão, dizendo, ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículos lesados. Nenhum homem entre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas de Ialro. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão de Ialro. Comerá do pão de seu Ialro, tanto do habitat como do lugar puro. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane o meu habitat, porque eu sou Ialro, que os purifico. Merúshua, pois assim falou a Arão e aos seus filhos, e a todos os filhos de Elchorú. Por que será que tem toda essa, digamos assim, liturgia mediante os sacerdotes? Dá para você entender qual era a necessidade? Exatamente. Aqui é que entra o conhecimento e a sabedoria que vem de Yahushua. Lá no Éden, Adão e Ava, eles passaram 4.000 anos na presença de Yahweh, em pureza. Eles só foram tirados de lá porque eles pecaram, tá? Então, eles lá nesse tempo, eles estavam na presença de Yahweh. Não precisava de sol, nem de lua, nem de estrela. Não, era no resplendor de Yahweh que eles estavam. Mas quando eles caíram no pecado, eles foram tirados de lá exatamente para não profanar o Éden. E assim vieram morar com Satanás. Mas veja bem, qualquer um que viver em pureza de vida, fugindo do pecado, ele pode sim estar na presença de Yahweh. Não há, digamos assim, não é um castigo. Eu não vou poder estar na presença de Yahweh porque eu estou aqui no mundo do pecado. Nada a ver. Qualquer um que purificar a sua vida, procurar fugir do pecado, quer dizer, ele tem as credenciais de pecador, mas ele não é um praticante de pecado. E esse sim pode estar na presença de Yahweh. E esse era o objetivo dos sacerdotes, se permanecerem fora do pecado, na mesma pureza que Adão e Ava esteve lá no Éden, para que assim tirasse a descendência do Merúshua, ou seja, de Yahushua, tá? Para vir nos salvar. É aqui que vai entrar uma parte da história que se torna esquisita dentro da Bíblia João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque muita gente acredita que Yahushua nasceu da descendência do pecado. Mas eu afirmo, mediante esses textos aqui, lei para os sacerdotes, que não havia nenhuma possibilidade de Yahushua nascer da descendência do pecado e permanecer sem pecar. Um castigo muito grande seria para os sacerdotes não ter o direito de viver a vida simples e comum que os outros pecadores viviam, tá? Eles foram escolhidos para esse propósito. Era fácil? Não era fácil abnegar de todos os prazeres da vida que eles viam ao seu derredor, mas eles não podiam participar porque era pecado. E eles tinham que se manter de uma forma que
no futuro, a descendência deles desse direito ao nascimento de uma virgem pura, sem defeito, sem mácula, tá? Para o nascimento do Mehushihai. Ela seria exatamente fecundada pelo Rura Ulhin de Yahweh, e não por homem. É aqui que entra exatamente a questão que muitos ficam falando: não, o Jesus é filho de José. Sim, lá ele pode ser, mas Yahusha não. Yahusha foi fecundado pelo Rura Ulhin de Yahweh, o nome daquela filha do sumo sacerdote. Não era nem do sacerdote, não, era Maureen, tá? E Maureen foi a mãe de Yahusha Hol Mehushihai. Como era difícil para os sacerdotes ver todo mundo tendo o direito de viver tranquilo na hora de purificação do pecado. Levava o cordeiro para ser abatido, ou poderia oferecer o cordeiro nos rituais diários, e assim viver tranquilo, sabendo que o sangue do cordeiro poderia purificá-los do pecado. Mas o sumo sacerdote não podia ter uma descendência pecaminosa, tá? E ainda tinha mais. Quando era no primeiro mês do ano, exatamente, no dia 10, era colocado o cordeiro em observação para o sacrifício geral. E o sumo sacerdote e os sacerdotes entravam exatamente na purificação que eles chamavam Yom Kippur. E assim, os sacerdotes passavam o mesmo tempo que o cordeiro passava em observação, eles também passavam. Além de oferecer sacrifício por eles mesmos, tá? Para que não houvesse a possibilidade de, naquele 14º dia, no crepúsculo da tarde, ao oferecer o sacrifício, eles estivessem contaminados pelo pecado, pois iam só morrer na presença de Yahweh. Então, eles ofereciam sacrifício, era um cuidado máximo para que não se contaminassem pelo pecado, pois eles teriam que oferecer o sacrifício pelo povo. E o sumo sacerdote, que era o que mais tinha responsabilidade, ele tinha que vestir uma estola sacerdotal com alguns chocalhinhos nela, e além do mais, quando ele recebia o sangue do cordeiro no cálice para entrar após a cortina, ele tinha que ter uma corda amarrada na cintura. E lá dentro ele ficava se locomovendo, se mexendo, para as pessoas escutar lá fora, os outros escutar que ele estava vivo. Do contrário, se os sinos não tocassem, daí a pouco eles tinham que puxar a corda, porque ele estaria morto. Isso é, se eles entrassem maculados por pecados. Então veja bem que a coisa não é fácil não, tá? Para os sacerdotes parecia um castigo. Os filhos de Arão, por exemplo, morreram porque não suportaram. Eles tinham o privilégio de ir na presença de Yahweh, tá? Mas eles não aceitaram. Foram escolhidos para fazer o trabalho de Yahweh, mas não aceitaram. Tinha um que se apaixonou por uma viúva que era muito bonita. Mas ele não podia casar com ela. Mediante a liturgia da lei para os sacerdotes, ele não podia casar. Mas apaixonou-se, botou a mente naquilo ali e de forma nenhuma procurou tirar. Até o dia que encheu a cara de mosto, vinho, e não acharam o que fazer, oferecer fogo estranho para Yahweh. Aí muita gente quer saber o que é o fogo estranho. Estranho é porque o fogo que se oferecia para Yahweh era um fogo que permanecia lá no habitat dele, na tenda, né? E só poderia acender os catiçais ali naquele fogo. Aquele fogo era sagrado para Yahweh. Mas os dois lá, os filhos de Arão, não acharam o que fazer. Acenderam os catiçais fora, no fogo comum, esse fogo nosso aqui. Não deu outra não. Eles entraram com os catiçais acesos com fogo estranho na presença de Yahweh. E assim foram executados, foram exterminados. Veja bem, eu quero dizer para vocês que no livro de Mateus, no popular, o capítulo 1 mostra a genealogia de Jesus, tá? Só que eu quero dizer para vocês que aquilo ali não tem nada a ver, especialmente misturando Davi no meio. Davi é descendente da tribo de Yahudá, chamado Judá. E ele não tem nada a ver com os levitas. Outra,
é rei, eles não eram sacerdote, mas sim rei. Esse é um dos motivos pelo qual eles misturaram a questão do Melquisedeque, para dar fundo para esse texto adulterado aí, tá? Que está dizendo que Yahushua é descendente de Davi. Nunca, jamais, porque é contraditório e sem equilíbrio, tá? Quando você vê a organização lá dos levitas para essa bagunça que eles fizeram aí, de certa forma, tem muita gente que anda invocando aí Jesus, filho de Davi. Tudo bem, o Jesus eu concordo, agora Yahushua não. Yahushua é descendente da tribo dos levitas, dos sacerdotes. Tá? Só um exemplo aqui. Veja bem que para os sacerdotes manter a pureza para o nascimento do Mehushai, quer dizer, do ungido, eles não podiam se casar com mulher fora dos sacerdotes, não. Tá? Quando eles começaram, eles foram consagrados, ungidos. Então a mulher que eles tinham, ela continuou. Mas a descendência dali para frente foi toda dentro do nascimento do serviço sacerdotal. Eles não podiam casar com a filha de outra pessoa, mas é dos levitas. Não, de jeito nenhum. Tinha que ser dos sacerdotes, sumo sacerdote. Então, quando você vê esse ponto aqui da pureza que era necessário, e você vai olhar para a vida de Davi, tá? Que adulterou com Betseba, filho de Davi, prostituiu a própria irmã, era uma bagunça infernal. Aí você acha que tinha pureza para o nascimento da descendência dos reis? Nunca, jamais. Na história, no final ainda, já nos Yaurimiúd, quer dizer, nos dias de Yahushua, um rei da descendência também de Yahudá, chamado Herodes, não achou o que fazer, mandou decapitar o profeta de Yahu-Hanã, chamado João Batista. Mandou tirar a cabeça dele fora por causa de sexo. Tá? Então, quem aceitar essa doutrina de Yahushua, filho de Davi, está errado. Agora, se você quiser ver com o seu Jesus para lá, dizendo que ele é filho de Davi, pode ficar, não tem problema não. Mas o nome do nosso Salvador, o original dele é Yahushua Hol Mehushai, descendente da tribo dos levitas, tá? Não tem outra. E tem mais, o seu percussor, chamado Yahu-Hanã, o profeta Yahu-Hanã, o qual eles deram o nome de João Batista, ele nasceu também de uma mulher da tribo dos levitas também, já não tinha mais idade, ela era como uma virgem, né? Exato. Então, Isabul, o nome dela, mãe de Yahu-Hanã, esposa do sacerdote Zocarial, né? A história está lá para todo mundo ver. Eles não eram tribo de Davi, não era tribo de Yahudá, era tribo dos levitas. Então, para você ver o tanto de bagunceira que botaram dentro da Bíblia, João Ferreira de Almeida. E nós precisamos estar atentos, porque do contrário, vamos comer essa borra, né? Achando que está tudo certo, e não está. Esse é um dos motivos pelo qual Yahushua quer que você estude, que você busque essa Emeitiula, essa verdade, pois é ela que nos liberta. Conhecereis a Emeitiula, e a Emeitiula vos libertará. Então, o sacerdócio, ele vem da tribo dos levitas. Jamais teria condição de tirar um sacerdócio puro para um nascimento exemplar como o de Yahushua. Para ele ficar aqui, andar conosco e não pecar. Mas ele estava propício a pecar. Sim, ele esteve assim como Adão e Eva lá no Éden. Simplesmente ele não pecou. Nunca, jamais. Tá? Adão e Eva pecaram, mas ele não. Ele venceu o pecado. E se ele tivesse pecado, pronto, tinha acabado a nossa salvação. Então, esse é o motivo que eu digo para vocês. Vamos estudar. Vamos tirar essas dúvidas, porque tem muita coisa, a Bíblia, João Ferreira de Almeida, tem muita distorção. Ela tá errada 100%? Não, mas tem muita história distorcida. E aqui nós temos as duas. Aqui eu estou mostrando para vocês as duas. Eu estou mostrando a lei para os sacerdotes em Levítico 21 e estou mostrando a lei exatamente do Davi, em Mateus capítulo 1 ao 21, 25, por aí assim. Tá as duas aqui para você analisar.
Você fica com qual delas? Com a tribo dos levitas, que é os sacerdotes? Ou com a tribo dos reis, que é a tribo de Al-Hudá, Judá no popular? Eis a questão. Eu fico com a tribo dos levitas. O zelo, o cuidado para o nascimento do Mehushai. Ele não nasceu da descendência do pecado. Outra coisa, e Al-Hussef, chamado José, que casou com Mauroim, ele não era da tribo, como se diz, de Davi, coisa nenhuma. Ele era um descendente de levitas, tá? Por isso que foi aceito. Agora eu vou contar mais aqui uma coisa para vocês. Você sabe o que acontece quando Al-Hussef se afastou de Mauroim, né? Do popular. José se afastou de Maria. Você sabe o motivo? Exatamente. Um velho sacerdote chegou para ele e disse: José, por que tu não casa com Maria? Aí ele, olhando para ela, viu que ela estava crescendo o ventre. E aí o que aconteceu? O velho sacerdote, na experiência dele, por que tu não casa com ela? E ele, realmente, foi aí que ele se afastou-se dela. Por quê? Ele gostava dela, mas viu ela crescendo o ventre e ele calculou, ela prostituiu. Nessas alturas do campeonato, ele era um viúvo, tá? Mas o que acontece ali é que se fosse descoberto que ela estava crescendo o ventre, ela como filha de sacerdote ou de sumo sacerdote, veja bem o que tem na lei. O que diz a lei em Levítico 21:9. Se a filha de um sacerdote se prostituir, ela vai profanar o nome do pai dela. Era assim que está na lei. Então, o que acontecia com ela? Ela era queimada. E ali, com certeza, aquele velho sacerdote já estava por dentro do artigo. Ela vai morrer queimada. Então, ele procurou Al-Hussef, e aí veio a intervenção de um querubim de Yahweh para que isso não acontecesse. Porque se o sacerdócio tivesse com a atenção voltada, assim como era no começo, ela não tinha escapado, não. Eles tinham visto eles tinham queimado ela, porque estava na lei. Tá? Mas aquele sacerdócio ali já estava corrompido naquele tempo. E é o que aconteceu. E Al-Hussef sentiu pena dela, mas estava de proposto a se afastar dela. Porque ela é da família, ela era uma descendência dos levitas. E ele sabia que se casasse com ela, ela tivesse coisa negativa, como por acaso já não ser mais virgem, ele podia dar a ela a carta de divórcio e ela seria até apedrejada se fosse o caso. Mas aí, o que acontece? Ele foi, mediante os conselhos do velho sacerdote e do querubim, ele aceitou ela como a sua esposa. E aí tirou a visão de que ela teria prostituído, porque ela agora tinha um marido. Então, veja bem como é complicada a coisa, né? Olha, eu fico muito satisfeito, agradecido demais a meu Yahushua por me mostrar essas coisas, para que eu possa mostrar para os outros. Então, essa aqui é a lei para os sacerdotes. Isso aqui é fato, é realidade. Não pode ser distorcido por uma mera invenção dos homens para fazer com que as pessoas percam a sua salvação. Ou seja, colocar a palavra do Altíssimo de forma, como se diz até, de forma vulgar, que não tenha valor nenhum, que não precise ser, não, eu vou ser salvo porque ele vai ter pena de mim, ele vai me perdoar. Não, não é assim não. Não é assim não, pode ter certeza, nenhum será salvo na última hora, como ladrão na cruz. Pode esquecer, rapaz. Isso aqui precisa de determinação, conhecimento, para que a gente viva de acordo com os ensinamentos. Isso é real, isso é fato. Contra fatos não há argumento.